Olá, Fábio. Você é o Fábio. Eu não vou falar aqui o seu nome completo, mas a pedido da sua irmã que entrou em contato comigo, que pediu que eu fizesse alguma espécie de oração para você pela situação que você se encontra. Então eu não vou divulgar o seu nome, mas eu achei importante que esse vídeo chegue até você no local que você está. Eu não só quis fazer a oração, como eu achei necessário que chegue para você algumas palavras para que você possa compreender o momento que você está passando agora, tá? Eu tenho aqui um livro que ele se chama I Ching. Ele é um oráculo, e ao eu abrir este livro intencionado com o seu nome, olha a mensagem que saiu para você ver que não há coincidências. Talvez você não entenda especificamente o que está escrito aqui, mas não existe coincidências. Por alguns trechos você vai entender que está falando com você, tá bom? Normalmente eu não abro este oráculo para esses tipos de assunto, mas como eu disse, as ferramentas não é escolhida por mim, nem por você, nem o julgamento sobre... Achei muito bonito quando a sua irmã veio falar comigo. Ela falou que ela não faz distinção de tipos e níveis de ajuda. Eu falei, então você já procurou a pessoa certa. Porque apesar de eu não ter religião nenhuma, isto não tem nada a ver com religião, mas com ferramentas que algum ser maior, alguma força maior, que nós chamamos de Deus, mas ninguém nunca viu Deus, não importa, é saber ter a certeza que esse Deus, da maneira que nós conhecemos, essa força, esse campo de energia, ele amorosamente, ele cuida, ele dedica a nos responder. A gente como criança e quer indagar sobre perguntas porque a gente está engatinhando, independente da idade que se tenha, todos nós estamos engatinhando a prestar atenção, a ver aos detalhes do acontecimento particular na vida de cada um. Cada pessoa está passando por um processo diferente em seu mundo, em sua vida, no seu histórico particular. E essa experiência que você está vivendo aí agora é a primeira vez que você está vivendo. Então, olhe para essa situação, olhe para a vida, sem tentar julgar muito, mas olhando com o olhar de uma criança que quer entender e quer conhecer não a situação das várias pessoas que estão do seu lado, cada um tem um histórico, sem julgar, que nós não estamos aqui para te julgar, nem atirar pedras, nem ser a favor de você, porque quem está de fora, a gente é neutro, a gente pode imaginar, mas eu não estou na sua pele, não estou passando o que você está passando, e nem mesmo você nunca passou por isso. Então, é como se você olhasse a situação como se você fosse duas pessoas. Uma que está passando neste momento por isso e não sabe como vai se dar este processo, e a outra que está em si mesmo, apoiando-se a si mesmo. Este é o grande segredo do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo. O grande mistério da Trindade, né? Todos em um. Então, a gente consegue. E você, nessa situação que você está passando agora, você vai notar que você vai chamar a sua responsabilidade diante do que está acontecendo, mesmo que ao seu ver você não tenha culpa dessa situação, não tenha que chamar essa responsabilidade para si,
sem julgar os personagens que te levaram a você estar aonde você está agora, a gente vai tentar achar uma lógica, um personagem para passar por aquilo, mas sem tentar entender neste sentido por que aconteceu isso com você, por que você está passando por isso, e apenas se acolher como um pai acolhe um filho, como um filho precisa de um pai, e como nesse momento a gente precisa do nosso Espírito Santo. O que é ter o Espírito Santo numa hora dessa? É você se acolher e não deixar se influenciar pelas demais situações, não são as pessoas, tá? Eu não estou julgando as pessoas que estão em volta de você, mas sim as demais situações dela, porque cada pessoa carrega a energia daquilo que se está vivendo, da sua carga que você particular está vivendo, seu histórico de vida. E cada pessoa ali está passando a dela. Isso flui energias. E num ambiente fechado, pequeno, seja dentro de uma família, seja dentro de um cômodo, seja dentro de uma casa, seja numa empresa, numa comunidade, seja num país, seja onde você está agora, demanda energias, energias que não são só sua, energias de todas as pessoas vivendo ali pelo mesmo propósito, mas ainda assim você consegue trazer para você essa energia da Suprema Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é um momento que você está mais precisando de você mesmo. Todo mundo pode te dar um apoio, como a sua irmã pediu que eu fizesse uma oração em seu nome, o Fábio. E aqui eu vou pensar no seu sobrenome para não te expor, que eu pretendo que ela leve este vídeo para você. Eu vou pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que vá lhe visitar, porque você não está com uma doença física, mas você precisa ser curada agora espiritualmente. É uma equipe espiritual que ela tem acesso livre para estar onde ela precisa estar. É uma equipe que trabalha em prol de Cristo, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também esteve aqui e que não fazia distinção das pessoas, do histórico deles. Então eu peço para você que você não fique triste, não se julgue pela situação, pelo local que você acabou indo parar. Não se ponha no mesmo peso das pessoas que estão em volta de você. Não julgo as pessoas, mas a situação de cada um. E peço que você consiga, mesmo estando dentro, manter-se neutro à situação. Não se coloque no mesmo peso, na mesma balança que todas as pessoas. Não sendo preconceituoso, mas às vezes você pode achar que uma pessoa não está à altura de ficar na mesma balança que você, mas muitas vezes é você que não está à altura de ficar na balança de outras pessoas, porque por mais que se tenha pessoas que tenham feito coisas bem piores para estar onde você está agora, você não sabe lá no fundo qual é o valor de alma que aquela pessoa tem para Deus. Às vezes, quando uma pessoa está passando uma situação bem difícil, difícil mesmo, de complicação mesmo, de um peso que a pessoa fale, nossa, eu não queria estar na pele daquela pessoa.
Às vezes maior é o amor de Deus por aquela pessoa, porque é uma maneira dela quitar mais rápido algumas pendências que ela tenha. Talvez não adquiridas aqui nessa consciência que todo mundo chama de vida, mas às vezes numa consciência passada, de uma vida passada. O importante é que você saiba que seja lá qual for a situação da sua vida, ela não é durável, nem positivamente e nem da dificuldade que se tenha, porque a única liberdade que nós temos é de alimentar o nosso espírito enquanto a gente está passando por esses momentos. E eu vou ler algo aqui para você que saiu neste livro e eu espero que seja da sua compreensão. Aqui já escureceu um pouco, então eu peço licença um segundo que eu vou acender a luz aqui, tá? Só um instante. Então, Fábio, de tantos os livros, foi isso que saiu para você, eu espero que você compreenda. Aqui a cultura atinge a sua culminância na religião. O Ting serve para oferenda de sacrifícios a Deus. Os mais elevados valores terrenos devem ser oferecidos em sacrifício a Deus, mas o verdadeiro divino, os mais elevados valores terrenos devem ser oferecidos em sacrifício a Deus. Perdão porque eu me repeti aqui. Mas o verdadeiro divino não se manifesta separado do humano. Olha que bonito isso. E mesmo que eu, como pessoa, julgue que você não vai entender, se isto aqui saiu para você, ao ouvir essas palavras, elas vão entrar e a sua alma vai compreender. Então eu vou voltar aqui para que você faça essa conexão de alma. Mas o verdadeiro divino não se manifesta separado do humano. Olha que bonito isso. Aqui está falando que o verdadeiro sacrifício a Deus, a verdadeira conexão que você pode fazer com Deus é exatamente: ai, não sou um ser perfeito, será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou alcançar o coração de Deus? Mas olha o que ele está falando. Mas o verdadeiro divino não se manifesta separado do humano. Olha que bonito. Por que ele está falando isso? Que o verdadeiro divino não se separa do humano. Porque o humano, ele erra. O humano, ele é falho. E quando a gente erra, e quando a gente é falho e cai, é a hora que a gente está mais puramente humano, que não está no nosso alcance fazer nada, e é a hora que a gente mais se aproxima de Deus, porque a dor, ela é real, ela vem das vísceras, as lágrimas são das vísceras, elas são tiradas assim sabe aquele grito de dor, aquele grito da alma? Porque quando a gente está no nosso humano, que a gente vê a nossa fragilidade humana, que ele é frágil, e o nosso humano, ele erra. Um ser que ele é divino, Deus coloca toda a perfeição nele, mas mesmo assim, se você for olhar o histórico do anjo caído, que as pessoas chamam de Lúcifer, que era um ser divino, mesmo assim, ele caiu no maior erro. E eu, pessoa, Rose, sempre falo para as pessoas, porque eu sinto o energético, do campo energético. As pessoas, quando um dia, né, se Jesus voltar, como eles falam que Jesus vai voltar, algumas religiões, ou se nós é que vamos até ele, que os espíritos
Os espiritualistas falam que a gente tem várias vidas, não importa. Mas em algum dado momento que a gente saberá dessa verdade, eu no meu coração, que sinto energético, falo isso para todo mundo e todo mundo acha uma blasfêmia, mas é a pura verdade. Se Deus é Pai e Ele é o Criador e Ele criou até Lúcifer, até um anjo que pecou no nível maior e ele era um ser divino e ainda assim ele errou. Pasmem, que eu acho que todo mundo vê como se Deus quisesse combater este ser, esta criatura feita pelas mãos dele. Mas pasmem, que o grande objetivo de Deus é recuperar esta pessoa. E todos nós que estamos aqui, a gente não tem certeza plena se a gente é esse ser divino 100% ou se a gente é a parte humana, esse ser. Então, se aqui no campo energético está falando que não existe em nós uma parte divina se não conectada pelo ser humano, porque se nós fôssemos só divinos, naturalmente nós adoraríamos a Deus, recorreríamos a Deus, por sermos divinos. Naturalmente, colocado na gente, a gente adoraria a Deus, mas como nós estamos na parte humana, se você realmente procurar a face de Deus e quiser se aproximar de Deus, este é o momento mais consolidado onde você, nesse caos que você se encontra, você está vivendo isso, a sua parte humana. E se você se conectar, chamar por Deus, clamar pela presença de Deus, entregar-se de coração, as suas lágrimas, a sua dor para Deus, então você está entregando o seu lado mais humano para Deus, a sua maior fragilidade, o momento que você está frágil e que ninguém à sua volta pode fazer nada por você. Então Deus, como um verdadeiro pastor, você sabia, Fábio, que tirando esse histórico, essa conversa divina, quando um pastor mesmo de ovelha aqui, uma pessoa comum que existe entre nós, que cuida de ovelhas, ele usa uma técnica. E eu achei muito bonito isso no momento em que eu estava muito frágil. E ouvir isso fez todo o sentido. Um pastor de ovelhas tem uma determinada fase da ovelha que ela começa a fugir. E aí ele tem que ir, escala a montanha, desce montanha, anda por todos os lugares, por todos os territórios, e ele busca a ovelhinha de volta e leva para o rebanho. De verdade, não estou falando de Bíblia e nem de nada, estou falando real. Um pastor, acontece isso. Aí, qual é a técnica que ele usa para ela não fugir mais? Ele vai lá, quebra a patinha, propositalmente, ele quebra a patinha da ovelhinha, e aí a ovelhinha, não conseguindo se alimentar, ela necessita dele. Então ele que tem que levar a alimentação, ele que tem que deslocar ela para os locais, e naquele períodozinho ele cria, a ovelhinha, ela cria um vínculo com Deus, né? Com o Pai, que ali ele, como ser humano, é um ser humano, mas ele está se tornando o Deus daquela ovelhinha. Por quê? Porque aquela ovelhinha, ela depende dos cuidados dele. E nós somos assim também. Porque nesse período em que a ovelha está curando o bracinho, assim que ela está curada, o que acontece? Ela criou um vínculo com o pastor de ovelhas. Então, ela não foge mais. Ao contrário, ela não desgruda. Ela não dá um passo sem estar com aquele protetor dela do lado. E não só pelos cuidados e pela proteção, mas
pelo amor que ela sente por ele. Por quê? Porque criou vínculo. Talvez a situação que você está camuflada de uma situação para te levar ao seu extremo, onde a gente, na nossa luta particular, nós ficamos encarcerados, literalmente encarcerados. E aí a gente não tem para onde fugir, então a gente fica no silêncio. E no silêncio é quando a gente escuta a voz do nosso pastor, procurando por nós, as ovelhas. Aqui não é uma conversa de evangélico, de um espiritualista. Eu tenho minhas estatuetas lá atrás, mas não tem nada a ver com religião nem com nada. É reconhecer o campo e as energias dos locais onde Deus te coloca para que você tenha os protetores, a proteção. Nesse campo de energia que você se encontra, nesse local que você está hoje, você vai ter bastante energia densa, que são as energias pesadas. Porém, lá junto com você, também vai ter alguns tipos de espíritos que aqui fora são julgados também como espíritos malignos, espíritos malandros, espíritos de tudo. Mas nós temos também no nosso meio pessoas bem malandras, pessoas bem safadas, bem sem vergonhas. Temos de tudo e temos pessoas boníssimas. E nem sempre uma pessoa que ela é boníssima, ela consegue ser boníssima para todos. Nenhuma pessoa que é maligna, ela não consegue ser maligna para todos. Existe algumas pequenas faíscas na vida da gente que perto de algumas pessoas parece que dá um curto. E existe pequenas faíscas na gente, que perto de algumas pessoas também dá um curto positivo, e a gente quer socorrer, quer ajudar, quer fazer o bem. Mas aí é uma coisa que faz a gente olhar para nós mesmos e descobrir a cada dia por que perto de algumas pessoas que saem faísca negativamente, a gente não possa reverter isto, encapar o fio ou ligar o fio positivo no lugar que tem que ser ligado, ligar o negativo no lugar que tem que ser ligado, e a gente conseguir conviver bem para que não haja um grande incêndio e todos saiam feridos, queimados, ardendo e perdendo tudo. E pelo que eu entendi, Fábio, apesar de você não querer entender, essa situação te põe no colo de Deus para cuidar da sua patinha, para cuidar de você, e você não esquecer o amor de pai, nem de você para Deus e nem de você para a sua criança que você colocou no mundo. E só pelo que saiu aqui eu achei que você deve entender, tentar entender isso, porque aqui está dizendo assim, eu não achei coincidência quando eu soube do seu caso. O fogo sobre a madeira é a imagem do caldeirão. Assim, o homem superior corrige a sua posição, consolidando o seu destino. O destino do fogo depende da madeira. Enquanto houver madeira abaixo, o fogo arderá acima. O mesmo ocorre na vida humana. Não é um erro virar um tigre antes de utilizá-lo. Ao contrário, deste modo removem-se os refugos. A posição de uma concubina, presta atenção aqui, tá, Fábio? A posição de uma concubina, que aqui ele usa como concubina, mas ele está falando de uma mulher. A posição de uma mulher é inferior. Em virtude do filho dela,
ela deve ser respeitada. Aí não é para você julgar se ela está certa ou se ela está errada, mas aqui estamos falando de um campo espiritual. Independente do que você tem que resolver, ela deve ser respeitada aqui e aqui, por ela ser a mãe do seu filho ou da sua filha. Não sei o sexo da sua criança aí. Estas duas metáforas expressam a ideia de que uma cultura muito desenvolvida, como é indicada neste hexagrama, toda pessoa de boa vontade pode, de alguma forma, ter êxito. Toda pessoa de boa vontade. E até a Bíblia fala, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, está falando o quê? Da intenção. Ela pode ser treinada. Tenha boa vontade com essa pessoa. Não deseje o mal, não espragueje, porque ele entra também no seu filho ou sua filha, que é metade dessa pessoa. O seu filho ou a sua filha é metade da sua ex-esposa e é metade sua. Então, só por ser a mãe, ela já deve ser respeitada. Por mais humilde que seja a sua posição, a da mulher, desde que esteja disposta a purificar-se, ela será aceita. Alcançará então uma posição em que seu trabalho se mostrará fecundo e ela encontrará, por isso, reconhecimento. Meus companheiros têm inveja, mas nada podem contra mim. Boa fortuna. O que está querendo dizer isso aqui? Meus companheiros têm inveja. Não está falando dessa inveja que as pessoas conhecem, mas está falando assim. Na situação que você está agora, será natural que você tenha conversa com esses seus parceiros e cada um contará a sua história. E é óbvio que quem comete o maior delito, ele é considerado o maioral. Então, sempre que você contar um histórico seu, o outro ele quer contar o histórico dele e ele acrescenta um pouco mais para que ele tenha valor. Inveja nesse sentido. Aí o outro vai ver o que você falou e aquele falou e ele vai querer falar mais, porque é respeitado. Mas aqui está dizendo, respeite o histórico de cada um, respeite o seu histórico e também respeite o histórico dela. Aqui está falando, não misture as energias. Não julgue a mãe do seu filho, não julgue os parceiros que estão com você, não julgue a si mesmo, apenas se acolha e passe pelo processo. Use dos recursos que você tem que usar, use as ferramentas que você tem que usar, como advogados, como todos os recursos, e independente do que a justiça decidir, respeite isso e entenda que é um momento energético para que de alguma forma você escolheu para quitar mais rápido algo que você deixou pendente numa outra ocasião, que talvez você não se lembre agora, mas a gente vai chamar de vida passada, onde você consolidou num contrato com essa mulher para que vocês viessem a ser os pais dessa criança e que de alguma forma você quite. E o dinheiro é uma energia, que você quite aqui um acúmulo deixado há algum tempo atrás. Mas obviamente que você vai usar os recursos para que seja um valor lógico, um valor razoável. Nenhuma justiça em si vai também se sobrepor se você não tem a condição de pagar o valor exorbitante que essa pessoa está pedindo. Mas faça dentro da justiça. Mas aqui, ó, dentro do seu coração, não aumente também esse valor do lado negativo que você sinta por ela. Tá bom?
Eu acredito em você, não deixa entrar isso como uma depressão ou como querer pôr um fim nas coisas, abreviando a sua vida ou coisa parecida, que não vai valer a pena, só vai acumular a coisa. Fora isso, Fábio, eu queria te dizer que tanto onde você está, como aqui fora, a coisa que todo mundo chama de liberdade, nós como espíritos terrenos aqui na Terra, a gente veio como expiação. A gente também está num grande cárcere aqui fora e provavelmente assistidos por pessoas importantes que querem que a gente consiga vir aqui e passar bem esta lição. Então, eu não estou dizendo para você que o reino do céu é dos pobres e miseráveis, como algumas religiões pregam, mas eu queria dizer para você que nós devemos, com gratidão mesmo, se considerar afortunados por alguns episódios que a gente passa repentinamente na vida da gente, porque é a nossa patinha quebrada para que a gente volte correndo para o nosso protetor, que cuida e que zela da gente, e que mesmo quando a gente estiver em plenas condições, a gente possa reconhecer o amor e o cuidado e o zelo e ver que aquilo era necessário para voltar a gente um pouquinho para o nosso eixo, tá bom? E que a grande virtude na vida e o desafio maior que eu tenho visto aqui é a gente conviver com tudo, com todos, procurar estar bem em todos os lugares, saber entrar, saber sair, saber manter-se e entender que o grande barato da vida é a gente ver que o nosso grande atrelamento é observar sobre nossa vida mesmo, observar como a gente está se saindo nos lugares, com as pessoas, com os pensamentos, fazer uma visita. Nada mais instrutivo do que a gente estar num cárcere privado dentro da gente, não fora, não só fora, mas dentro da gente, para a gente refletir muitas coisas. E posso falar para você, Fábio, que daqui a 5 anos, o que você está vivendo hoje não fará diferença nenhuma na sua vida, não terá peso nenhum. E que o dia é sempre o hoje. O ontem já passou, o amanhã é o que aguarda, mas a gente estar acordado, estar atento e não deixar. Olhe para cada companheiro a história lá deles, só por curiosidade, mas não deixe a energia fluir e tampouco você passe a sua energia. Se tiver que passar, ou passa coisa boa, e se não der para passar, seja neutro. Por você mesmo e pelas próprias pessoas, porque como eu falei, numa balança a gente não dá para julgar. Talvez a gente julgue que algumas pessoas não têm um peso legal para andar com a gente, mas às vezes a gente não tem um peso legal também para andar com algumas pessoas. Demais que eu posso deixar para você é pela sua saúde mental, pelo seu bem-estar, mantenha o acesso negado. Se você sentir que algumas pessoas que vão conversar com você não estão num bom momento. Às vezes não é um momento de um tempo de vida que ela está vivendo. Às vezes é um segundo. Às vezes aquele segundinho ali da pessoa, ela não tá ali legal para te dar atenção. Às vezes naquele segundinho você não merece dar a sua atenção para aquela pessoa, ou num segundinho aquela pessoa não merece a sua atenção se você vai dar aquela atenção negativamente para ela.
tá bom? É saber entrar e saber sair. A vida é uma verdadeira capoeira e a gente é super inteligente quando a gente sabe fazer as esquivas, e eu simulo a capoeira e lembro da capoeira porque a capoeira ela não é o ataque, mas ela é inteligentemente a esquiva, na malemolência, na dança, no gingado, saber entrar, saber sair e saber sobreviver, tá bom? Um grande beijo para você, fica com Deus. E aqui na minha oração particular, que eu vou poder citar o seu nome completo, eu peço então ao doutor Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que visite você, Fábio. Não se espante se você sentir ser tocado, ou se você sentir algumas presenças, não se assuste, porque é a equipe do doutor Bezerra de Menezes que está visitando você, e não só você, mas todos os demais que estão aí com você, em corpo presente e também em espírito, tá bom? Um grande abraço, boa sorte e que Deus alcance aí o seu coração.